Olá! O vídeo de hoje é sobre o que você não deve fazer em relação aos comportamentos indesejados da sua criança com autismo e o que você pode fazer para tanto evitar que a criança apresente esses comportamentos como extingui-los. Eu sou Juliana Alves Santiago, psicóloga clínica especialista em transtorno do espectro autista. No vídeo de hoje você vai aprender o que você não deve fazer em relação aos comportamentos indesejados da sua criança ou adolescente autista e o que você pode fazer em relação a esses comportamentos, tanto para diminuir a apresentação deles, como intervir ao modo de diminuir a frequência e até mesmo extingui-los. Se você ainda não assistiu os primeiros vídeos da série, acesse o link que está na descrição desse vídeo. É bem importante que você acompanhe essa série de vídeos porque um vídeo complementa o outro. Lá então, no link você terá acesso à playlist com todos os vídeos da série. Primeira coisa que você não deve fazer: entender os comportamentos indesejados da sua criança apenas quando ela apresenta estes comportamentos. Se a gente intervir apenas quando eles apresentarem, você não terá sucesso no seu objetivo de extingui-los. Não deve intervir somente quando a criança apresenta o comportamento. Então isso quer dizer que você deve prevenir a apresentação dos comportamentos. Porque quando a gente previne, a gente está focando, na verdade, no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento dos comportamentos adequados, das habilidades e competências. Quanto mais a sua criança estiver apresentando os comportamentos adequados, se desenvolvendo, conseguindo compreender o seu entorno, conseguindo se comunicar adequadamente, se relacionar, menos ela vai precisar fazer uso desses comportamentos indesejados e menos frustração também ela vai sentir. Muitos desses comportamentos têm relação com frustração, ansiedade, esgotamento, estresse e uma necessidade de controlar um ambiente que se apresenta de forma muito caótica, muito imprevisível. Então, o que você pode fazer para trazer uma sensação maior de tranquilidade, regulação e menos caos? A pessoa autista, até por conta do processamento sensorial, dificuldades com função executiva, impulso da coerência central, tudo isso eu expliquei lá no primeiro vídeo da série. Por conta disso, ela necessita, ela tende a funcionar melhor, a se regular melhor num ambiente estável, num ambiente organizado, tanto fisicamente, ou seja, cada coisa no seu lugar, as coisas estarem separadas, os brinquedos organizados, ter acesso a um brinquedo de cada vez, ela saber onde estão as coisas. Então, o ambiente fisicamente também não estar caótico. Um ambiente que também ela saiba o que ela pode fazer, ela tenha muito mais relação com o sim e a conexão e a interação social com o outro. Um ambiente onde ela não receba tantos nãos, tantos limites, tanta intervenção. Se isso estiver acontecendo na sua casa, a minha sugestão é que você arrume o ambiente. Se você tem que estar o tempo todo colocando um limite, dizendo não faça isso, não mexa aqui, impedindo que a sua criança esteja em risco, organize o ambiente para que ela se sinta segura, calma, tranquila, que tenha menos desordem ou bombardeio, sobrecarga de estímulo sensorial, que ela saiba onde estão as coisas e que você consiga reconhecer o que ela está fazendo, elogiar, que ela possa ter mais comportamentos adequados e menos limites, para que você possa ter uma interação construtiva, muito mais relacionada ao sim. Além desse ambiente estável e organizado fisicamente, é importante que ele esteja organizado em termos de rotina. Toda e qualquer criança, ela se desenvolve melhor quando há uma rotina, porque ela consegue compreender o que está acontecendo, o que está por vir, o que o outro vai fazer, o que ela pode agir, como ela pode intervir no meio. Então imagina para uma criança e um adolescente autista, que tem essa dificuldade em compreender o que está acontecendo à sua volta. Uma criança e um adolescente autista, ele tende a ser mais literal, ou seja, a compreender melhor quando as coisas são ditas literalmente,
direto ao ponto. Então eles têm um pensamento mais prático, mais concreto. Então quando a criança consegue um meio, uma rotina prática, lógica, organizada, onde ela sabe qual é o início, o meio, o fim das coisas, a sequência, ela sabe passo a passo o que ela vai fazer, o que o outro vai fazer, o objetivo do que está acontecendo, qual vai ser então o resultado esperado e a consequência dessas ações, proporcionar à sua criança e ao seu adolescente um ambiente organizado, calmo, tranquilo, previsível, organizado de forma prática, lógica, num passo a passo, onde a comunicação com a sua criança seja direto ao ponto, objetiva, literal, onde ela consiga então ter acesso a isso de forma concreta. Ou ela vai absorver essa rotina acompanhando mesmo a ação do dia a dia, então o que é dito e as consequências concretas lá na ação, né, nos fatos, ou até mesmo através de dicas visuais, você mostrar imagem que representa o que está acontecendo, objetos que representam, fotos, figuras, um calendário, usar relógio com ponteiro para ela entender quanto tempo vai durar aquela atividade, agora é hora de fazer o que exatamente, usar o método 3-2-1, quer dizer, recursos visuais com aproximação gradativa, né, do que está por vir, então faltam 5 minutos, então você pode representar isso com 5 bolinhas e a cada minuto que passa você tira uma bolinha ou tira uma fatia de uma pizza, se você usar um modelo pizza concreto. Então são recursos visuais para trazer esse senso de previsibilidade, controle e compreensão do que está acontecendo no dia. Então se a rotina ela muda muito, fica difícil para a criança e o adolescente compreender o que está acontecendo. Então, essa repetição, essa estrutura é importante porque a sua criança esteja calma, situada no que está acontecendo. Pode ser que um dia não é igual ao outro, mas que as segundas sejam semelhantes, né? O que acontece na segunda, o que acontece na terça, o que acontece na quarta, e ter um apoio de um calendário. Quebras nessa rotina podem acontecer, mas é preciso que essas quebras, o máximo possível, estejam organizadas, previstas, antecipadas para a criança. A flexibilidade cognitiva, aceitar as quebras da rotina, a gente vai trabalhando isso com a criança aos poucos, como um objetivo dentro de um programa de desenvolvimento, tá? Então, que isso seja feito de forma programada, né? De preferência que você vá lançando isso à criança, considerando todo o passo a passo do desenvolvimento infantil, que ela tenha ferramentas para dar conta aquele imprevisto, aquela situação nova ou a situação que exige dela mais flexibilidade cognitiva. Então, além da organização física, da organização da rotina, é importante que você tenha uma relação com a sua criança, uma conexão de confiança. As pessoas autistas, elas têm dificuldade com uma relação invasiva. O mundo já é bastante sobrecarregado para elas, bastante caótico, então lidar com pessoas inflexíveis, mandonas e invasivas é muito difícil. Então elas tendem a se fechar ao lidar com pessoas assim, tendem a ficar mais inflexíveis e rígidas e controladoras e a apresentar mais frustração, sobrecarga e assim comportamentos indesejados. Então é importante que você e as pessoas que estão interagindo com a sua criança sejam pessoas flexíveis, amorosas, tranquilas, né? Que respeite o tempo da criança, considerando que as pessoas autistas levam mais tempo para processar as informações, que não sejam invasivas, de encostar na criança sem um consentimento, sem antecipar isso antes, né? Ficar manipulando a criança, forçando a criança a fazer algo, né? E que dê ferramentas para que ela possa antecipar a sua ação, compreender a sua ação. As ferramentas, como eu coloquei, dicas concretas, né? Visuais e também a sua própria ação. Você é o principal modelo para sua criança do que pode acontecer, do que está por vir. Então, seja um modelo calmo, tranquilo,
previsivo, ao mesmo tempo entusiasmado, que cative a sua criança, né? E um modelo de como lidar com as frustrações. Então, o que não deve fazer nessa situação? Não deve, ao interagir com a sua criança, ser invasivo, imprevisível, aquele que se frustra. Porque quando a gente se frustra e a gente não sabe gerir as nossas frustrações, a gente tende a ficar agressivo, tenso, ansioso. A gente tende então a gritar com a criança às vezes, a brigar, a dar sermão, né, a querer falar demais. Então, lembrar para que a gente seja um modelo da flexibilidade e do porto seguro, da calma e tranquilidade. Até porque você já deve ter percebido que gritar com a criança autista, brigar, fazer chantagem, sermão, não funciona. E não funciona mesmo, tá? Até porque as pessoas autistas, elas têm dificuldade em relação à teoria da mente, têm dificuldade em processar um discurso que não é lógico, que não é prático e não é concreto, né? Então elas tendem a se desligar, é como se aquele sermão todo ela estivesse ouvindo blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, é difícil processar. E se você tá muito alterado, você dá muita reação, são esses estímulos concretos do seu corpo e da sua expressão facial que vai chamar a atenção da criança. E ela não vai interpretar isso como você tá triste, tá bravo, e o porquê, você tá chateado, né? Por conta das dificuldades com teoria da mente. Ela vai olhar muito mais os movimentos do seu rosto, os movimentos da expressão facial, e isso não é muito diferente de quando a gente está feliz, está alegre, está animado, entusiasmado. Então isso pode chamar a atenção da sua criança, pode até inclusive se tornar interessante e ela fazer mais daquele comportamento inadequado para conseguir mais dessa sua reação. Então você não deve ser invasivo, não deve ser muito chamativo nas suas reações e não pode ser um modelo da inflexibilidade e o modelo das emoções negativas, né? Da não gestão da frustração. Vocês viram no vídeo passado os possíveis motivos para a criança apresentar os comportamentos indesejados. E estavam lá naquela lista ociosidade, né? O tédio, querer chamar a atenção do outro para ter uma interação prazerosa e interessante, né? Sobrecarga sensorial, sobrecarga emocional, estafa, né? Exaustão. Então é importante na rotina do dia a dia que você previna essas situações. Então, ao estabelecer a rotina, organizar, diminua o acesso às telas, tá? Porque a criança tende a querer estar cada vez mais com contato às telas, até porque o que acontece lá no joguinho ou no programa de televisão é muito mais interessante, ele tem muito mais reforço do que uma interação social aqui na vida real com os objetos. Então ela tende a ver com muito menos graça, né, a interação social ao vivo do que o que acontece lá nas telas. Então é importante que você reduza os acessos à tela para que ela possa ter mais condição de achar interessante as atividades, que são essas atividades interativas que vai levar de fato ao desenvolvimento global, né, social da sua criança. Então reduza o acesso às telas, até porque as telas têm muito estímulo sensorial, que estimula o hiperfoco, isso faz com que o cérebro fique muito excitado, e as pessoas autistas têm dificuldade em desligar as conexões estabelecidas, né? E assim ficam muito agitadas, muito inquietas, sobrecarregadas e fica cada vez difícil de conseguir a regulação sensorial e emocional. Então, prevenir é importante, tá? Ao reduzir as telas, você, mas a minha criança vai ficar ociosa, vai ficar entediada. Aí é que vem a organização do dia. De preferência que a sua criança consiga estar na presença de alguém. Consiga estar na presença de um cuidador, ou de um profissional, ou de um acompanhante terapêutico, um familiar que faça essa função. Ah, mas então a minha criança ela vai estar sendo estimulada o tempo todo? Se você for essa pessoa, ou o cuidador for essa pessoa não invasiva, que respeita o tempo da criança, respeita os estados de disponibilidade para interação, isso eu já vou explicar nos vídeos posteriores, né? Anota aí, quando eu lançar, a aula lá sobre estado de disponibilidade para interação. Sua criança não vai ficar esgotada,
né, exausta ou querendo a sua não presença, né, não querendo que você esteja ali. Pelo contrário, vai querer cada vez mais você ou as outras pessoas e querer interagir e aprender com vocês. Então organize a rotina para que alguém possa estar lá com a sua criança e o tipo de atividade que vai ter. Então ela já vai saber que atividade está por vir. Se vai ser uma atividade motora ampla, né? Pular, jogar bola, né? Se vai ter um pega-pega, então se vai ser uma atividade sensório-motora. Se vai ser uma atividade sensorial, mas como massinha, pintura, né? Se vai ser uma atividade mais de jogos de encaixe, pareamento, quebra-cabeça. Se vai ser uma atividade simbólica, trabalhando o imaginário, né? Ou de artes manuais, atividade de alta concentração relacionado então à atividade cognitiva. Então isso estar organizado na rotina da criança. Sugiro que você tenha um acompanhamento de uma equipe multiprofissional que vai te auxiliar em como estabelecer essa rotina, de forma que a sua criança fique regulada sensorialmente e atividades adequadas para a idade, né, a idade de desenvolvimento da sua criança, qual a fase, o estágio de desenvolvimento. Então, dessa forma, a sua criança dificilmente vai entrar no tédio, no ócio, vai precisar fazer um comportamento indesejado para chamar a sua atenção, porque ela já vai estar recebendo uma atenção, vai estar recebendo consequências prazerosas e interessantes, né, a partir do comportamento adequado, comportamento que você vai estar ali ensinando, mostrando para sua criança, e ela estando em constante desenvolvimento, isso também dá uma sensação de regulação. Então, saber fazer essas atividades, organizar o dia, atividades que não subestimem a capacidade da sua criança, mas também não superestime, né, o que tem que pedir algo além do que ela é capaz de fazer. Então, isso faz com que ela, além de estar se desenvolvendo, não tenham gatilhos para apresentar os comportamentos indesejados. Mas e quando apresenta, né? Então, o que você não deve fazer? Então, como eu coloquei anteriormente, não deve ser um mediador, né, no modelo para a frustração, pelo contrário, é ser um porto seguro, alguém calmo, tranquilo, que ajude a sua criança a se acalmar, a se tranquilizar, né? Então você não deve ignorar o comportamento indesejado, isso é um mito. Então eu vou deixar a minha criança sozinha lá, e quando ela parar de chorar, daí é que eu vou falar com ela. Isso não ajuda, porque não ajuda a sua criança a aprender a gerir a frustração, não ajuda a criança a se acalmar, ela não sabe fazer isso, senão ela já estaria fazendo, né? Isso leva então a mais insegurança, mais frustração, leva a uma exaustão, um esgotamento, tá? Então seja um porto seguro sim para sua criança ou adolescente, inclusive para cuidar para que ele não se machuque, né? Não machuque o próprio corpo, não machuque outras pessoas, ou até mesmo não quebre, né, o ambiente. E ao fazer isso, reação mínima, o que eu coloquei das nossas reações que podem reforçar esse comportamento ou a criança achar isso interessante. Então, pouca expressão facial, poucos gestos, né, seja lento, mais tranquilo, fale numa voz mais monótona, mas em acalmar a criança. Então, às vezes é falar pouco, mas falar considerando o método prático, lógico e objetivo. Acalmar no que está acontecendo, dar o comando, né? Calma, respira, já vai passar, né? Então, se for necessário, as almofadas, se precisar, né? Estímulos sensoriais, e um terapeuta ocupacional especializado em integração sensorial também pode ajudar nesse sentido, para que ela consiga se regular. E aí vai, através de dicas visuais ou mostrar as alternativas no ambiente, o que aconteceu, o porquê que ela não pode ter acesso àquilo que gerou frustração e quais que podem ser as alternativas, né? Não ofereça já a alternativa. Então, o que a gente não deve também fazer ao ser um porto seguro? A gente não deve reforçar o comportamento inadequado. A gente não deve responder positivamente. Então, a gente pode ser um porto seguro, ajudar a criança a se acalmar sem responder.
O que é responder? É que ela sinta que ela está ganhando algo a partir daquilo. Então ela vai estar ganhando carinho, ou ela vai estar ganhando você mais divertido, interessante, você mais rápido, né, mais ágil em dar o que ela precisa, o que ela necessita. Então é importante que ela entenda que ela não ganha nada com esse comportamento. Você vai ajudar ela a se acalmar, e quando ela se acalmar, você vai dar um modelo de como ela pode se comunicar e aí sim dar o que ela quer, tá? A partir do que é possível dar, né? Porque se ela quer algo que naquele momento não cabe ela ganhar, uma alternativa em relação a isso. Então, aqui não pode, mas o que pode? O que ela pode fazer? Que objeto ela pode ter? O que vai acontecer de alternativo que seja para a sua criança também interessante e faça sentido para ela, conforme a necessidade, o objetivo da situação ali do momento. Então, não deve reforçar, dar algo para sua criança, nem que seja um ganho secundário, como a gente diz. Ah, Juliana, eu não dei o objeto que ela queria, mas eu dei outro. Pois é, mas você deu outro enquanto ela estava chorando, enquanto ela estava se agredindo você, ela vai associar que quando ela chora ou ela fica agressiva, ela ganha algo interessante. Então, não, você só vai dar quando ela se acalmar. Então, agora você se acalmou, agora estou conseguindo entender você, estou conseguindo, né, que a gente possa conversar, olha só, aí sim dá alternativa, certo? A gente vai reforçar, vai que a criança tenha ganhos a partir de comportamentos adequados. Dentro dos grandes motivos, né, eu separei lá para vocês 15, vocês viram, né? Mas ele entra em 3 grandes blocos. Pode ser que a sua criança apresentou esse comportamento em relação à comunicação, ela não está conseguindo comunicar o que ela quer e entrou em frustração, ou mesmo está usando o choro, né, para se comunicar, tá? Ou pode ser relacionado ao que a gente chama de regulação. É sono, é fome, é cansaço, é dor. Então, nesse caso, a gente vai investigar, vai ajudar a criança a se acalmar e trazer essa regulação para ela, né? Trazer esse conforto, né? Se a sua criança ela está com dor, a gente precisa ajudá-la a não ter mais essa dor, né? Embora a gente vai fazer isso, como eu falei, com reação mínima. Ou num terceiro momento, se ela está querendo fazer isso para te testar um limite, ter uma reação sua, né? E aí ela não quer nada mais, ela quer algo de você. Então, a gente nesse momento não oferece, a gente fica ali flexível, mais calmo, tranquilo dando reação mínima e direcionar para um comportamento adequado. Quando ela fizer, aí sim a gente vai ser interessante, vai ser divertido, vai ser legal, rápido, e aí a gente vai então dar os ganhos a partir do comportamento adequado. Então, se ela falar algo para você fazer, ela der um objeto para você, mesmo que ainda seja do jeito que ela quer, mas ela não está sendo agressiva, aí a gente vai responder a esses comportamentos. Isso, então, eu vou explicar agora de forma mais aprofundada, passo a passo do que você pode fazer, estratégias específicas para cada motivo nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, dá um like, faça um comentário, compartilhe para pessoas que você acha que pode ser útil, pode ajudar e também ative as notificações para ser avisado quando surgir novos vídeos aqui no canal.